Salve, salve, torcedor coral! Hoje a gente precisa conversar sobre tudo o que rolou nos últimos dias do ano envolvendo Santa Cruz, porque, convenhamos, não foi pouca coisa não. No fim de dezembro, especialmente nos dias 30 e 31, a zoada tomou conta do futebol pernambucano e quem acompanhou de perto sabe que envolveu diretamente o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o dirigente Evandro Carvalho e também o jornalista João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, que entrou na confusão de forma direta. O que começou com uma notícia sobre uma quantia de R$600 mil acabou virando um verdadeiro espetáculo de declarações, desentendimentos e interpretações diferentes sobre o que realmente aconteceu. E é sobre isso que a gente vai falar agora, trazendo cada detalhe para você que acompanha o Santa Cruz de perto. Tudo começou quando informações começaram a circular sobre a transferência de R$600 mil da Federação Pernambucana de Futebol para o Santa Cruz. Alguns veículos chegaram a dizer que se tratava de uma ajuda, um empréstimo ou um repasse de caráter especial, e rapidamente a situação ganhou repercussão. Evandro Carvalho, como dirigente envolvido, foi rápido em reagir e afirmou que a narrativa que estava circulando não correspondia à realidade. Ele deixou claro que o dinheiro não era uma ajuda ou um presente da federação ao clube, mas sim parte de um processo mais complexo que envolvia o adiantamento de valores que o clube receberia pela sua participação na Copa do Brasil. Enquanto isso, Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, deu sua versão dos fatos e esclareceu que realmente havia recebido o valor, mas frisou que se tratava de um adiantamento legítimo, uma antecipação da cota que o clube tem direito a receber da Confederação Brasileira de Futebol pela competição. Em outras palavras, o dinheiro já pertencia ao Santa Cruz, e a federação apenas antecipou os recursos para que o clube pudesse organizar suas finanças, pagar compromissos e manter a estrutura do time funcionando sem maiores problemas. Essa diferença de interpretação acabou gerando grande conflito de opiniões, porque cada lado apresentava seu ponto de vista de forma firme, e não demorou para que o assunto tomasse proporções maiores. João Vitor Amorim entrou nesse cenário como um dos principais comunicadores que repercutiu o caso e, após receber mensagens de Evandro Carvalho contestando a informação e chamando a notícia de mentirosa, não hesitou em se defender. Ao vivo na rádio, João afirmou que sua credibilidade não poderia ser colocada em xeque, e que suas informações eram baseadas em apurações concretas. Ele foi enfático ao dizer que não aceitava ser chamado de mentiroso, e ainda criticou duramente Evandro, afirmando que atitudes como essa contribuem para fragilizar o futebol em Pernambuco. A reação de João deixou claro que a disputa não era apenas sobre a quantia em dinheiro, mas sobre a confiança e a transparência na comunicação dentro do futebol local, um tema que sempre gera discussões acaloradas entre dirigentes, jornalistas e torcedores. O que chamou a atenção de todos foi o fato de que o valor movimentado, R$600 mil, estava diretamente ligado à Copa do Brasil, e que qualquer interpretação equivocada poderia gerar confusões futuras, principalmente no momento em que o clube estivesse contabilizando receitas e despesas. Bruno Rodrigues, por sua vez, destacou que a iniciativa da federação em antecipar os recursos foi positiva, pois permitiu ao clube organizar suas finanças de forma mais segura, sem prejudicar a participação na competição e garantindo que compromissos internos fossem cumpridos. Ele enfatizou que, quando o recurso da CBF for recebido, não haverá descontamento, reforçando que a quantia já pertence ao Santa Cruz e que qualquer narrativa contrária não corresponde à realidade. A situação expôs também a forma como diferentes personagens do futebol lidam com informações sensíveis. Evandro Carvalho, ao reagir rapidamente à notícia, buscava demonstrar que não houve irregularidade e que o repasse não era um presente ou uma ajuda extraordinária, mas sua maneira de se posicionar acabou sendo interpretada como ataque à credibilidade de João Vitor Amorim. Isso gerou uma disputa pública de declarações, onde cada lado precisava defender sua imagem, e os torcedores, claro, ficaram no meio da história, acompanhando atentamente cada detalhe. A confusão se tornou assunto do fim de ano, com muitas pessoas discutindo se o valor era do clube, se havia adiantamento ou se realmente havia algum tipo de intervenção da federação no pagamento, e a narrativa se espalhou rapidamente pelas redes sociais e grupos de torcedores. Vale destacar que a polêmica também envolveu a percepção do público sobre a gestão do clube e das entidades envolvidas.
Para muitos torcedores, a discussão trouxe à tona questões sobre transparência, compromisso com as finanças do Santa Cruz e a importância de manter uma comunicação clara, evitando que mal-entendidos causem danos à imagem do time. O episódio mostrou que, mesmo em momentos de festa e encerramento de ano, o futebol não para, e questões administrativas e financeiras podem se tornar o centro das atenções, especialmente quando envolvem cifras significativas como essa. Além do impasse financeiro, houve também debate sobre postura e ética no futebol. João Vitor Amorim deixou claro que não admitiria ser desrespeitado ou acusado injustamente, e Evandro Carvalho, por outro lado, defendia que estava apenas esclarecendo a situação, sem intenção de atacar ninguém. Esse embate público trouxe à tona a complexidade das relações dentro do futebol pernambucano, onde clubes, federação e jornalistas se cruzam frequentemente e cada ação pode ter repercussão imediata. O episódio, portanto, não se limitou apenas a valores e adiantamentos, mas também abriu espaço para discussões sobre profissionalismo, credibilidade e como a comunicação precisa ser administrada com cuidado para não gerar conflitos desnecessários. E como se não bastasse toda essa confusão, o torcedor também observou o contexto mais amplo do futebol local. Ao mesmo tempo que se discutia a questão do dinheiro, outros temas chamavam atenção, como a organização de amistosos, a presença de público nos estádios e o interesse da torcida nas atividades do clube. A venda de ingressos, por exemplo, mostrou números abaixo do esperado em alguns eventos, mesmo com esforços consideráveis da direção para atrair público e promover partidas com qualidade. Isso trouxe à tona uma reflexão sobre a necessidade de engajamento da torcida e sobre como a comunicação transparente pode influenciar a relação entre clube e torcedor, especialmente quando questões financeiras estão em pauta e geram dúvidas ou desconfianças. O fim de ano, portanto, se transformou em um período de grande movimento para o Santa Cruz. A notícia sobre os R$ 600 mil acabou se tornando o epicentro de debates e discussões, mas também serviu para reforçar a importância de ter clareza nas informações e manter o diálogo aberto entre todas as partes envolvidas. Cada declaração, cada mensagem e cada entrevista foram analisadas pelo público, que rapidamente percebeu as nuances da situação. A antecipação do recurso da Copa do Brasil, que é legítima e já faz parte do planejamento financeiro do clube, se tornou o foco das discussões, mostrando que, mesmo com desentendimentos, o dinheiro estava sendo utilizado da forma correta e dentro das regras. O episódio também deixou claro que o Santa Cruz precisa continuar atento à comunicação e à forma como se posiciona publicamente. Cada palavra dita por dirigentes ou jornalistas pode ter impacto direto na percepção do torcedor e na imagem do clube perante o cenário do futebol estadual e nacional. Por isso, entender o que aconteceu, separar fatos de interpretações e acompanhar de perto como os recursos são geridos se tornou essencial para que episódios como esse não se transformem em polêmicas maiores no futuro. E é exatamente por isso que o torcedor precisa ficar ligado, acompanhando cada movimento e analisando o que realmente é notícia e o que é interpretação, porque o futebol não é feito apenas de campo, mas também de gestão, credibilidade e transparência, fatores que podem definir a relação do clube com sua torcida nos próximos meses. E quando a poeira parecia baixar, a situação ganhou ainda mais repercussão, porque todo mundo queria entender de fato o que estava acontecendo com o Santa Cruz e o tal adiantamento de R$ 600 mil. A confusão não se limitou apenas às declarações públicas. Internamente, o clima era de atenção máxima, porque o clube precisava garantir que cada centavo estivesse devidamente contabilizado, sem que nenhum questionamento futuro colocasse em dúvida a lisura da gestão. Bruno Rodrigues, como presidente, deixou bem claro que o recurso já pertencia ao clube e que a antecipação feita pela Federação Pernambucana apenas facilitou a administração financeira do Santa Cruz, garantindo que todas as dívidas fossem quitadas e que o planejamento para o início do ano pudesse seguir sem sobressaltos. Essa postura de clareza foi fundamental para tentar acalmar os ânimos, mas não adiantou muito, porque o que se viu nas redes sociais e nos grupos de torcedores foi um verdadeiro bombardeio de opiniões divergentes, com cada lado defendendo sua versão da história. Enquanto isso, Evandro Carvalho não deixou de se manifestar, insistindo que a narrativa de que se tratava de um adiantamento da Copa do Brasil não correspondia à realidade que ele queria passar.
Segundo ele, a intenção era mostrar que a federação estava ajudando o clube, que o Santa Cruz precisava de socorro em um momento delicado e que a quantia repassada era parte de um esforço maior para manter a saúde financeira do time. Porém, essa interpretação acabou gerando críticas, porque muitos entenderam que ao insistir nessa versão, Evandro estaria minimizando a posição oficial do presidente do clube, Bruno Rodrigues, que tinha afirmado claramente que se tratava de dinheiro do próprio Santa Cruz, antecipado para a organização interna. Esse impasse criou uma tensão que se refletiu diretamente no torcedor, que passou a questionar, afinal, quem estava certo nessa história? Quem de fato tinha a versão correta sobre o adiantamento ou suposta doação? A presença de João Vitor Amorim nesse episódio foi determinante, porque o jornalista não apenas noticiou os fatos, mas também rebateu diretamente qualquer tentativa de desqualificar sua credibilidade. Ao vivo na rádio, ele deixou claro que não admitiria ser chamado de mentiroso ou de alguém que inventa notícia, e reforçou que suas informações eram apuradas, com base em contatos e fontes confiáveis. Ele foi incisivo ao afirmar que Evandro Carvalho, ao contestar a informação, estava atacando a própria reputação do jornalista, o que não poderia ser aceito. Essa defesa da credibilidade mostrou que, no futebol pernambucano, não é apenas dentro de campo que as disputas acontecem, fora das quatro linhas. As relações entre dirigentes e imprensa são igualmente complexas e podem gerar impactos significativos na imagem dos envolvidos. No meio de toda essa confusão, o torcedor do Santa Cruz acompanhava atentamente cada movimento, tentando compreender como a administração do clube estava lidando com a situação. A antecipação do recurso da Copa do Brasil, que era justamente para facilitar a gestão financeira, acabou sendo interpretada de formas diferentes, e isso gerou debates acalorados sobre transparência, responsabilidade e planejamento. Muitos apontaram que a comunicação do clube poderia ter sido mais clara desde o início, evitando que a narrativa se tornasse controversa, enquanto outros defenderam que a postura firme do presidente Bruno Rodrigues em explicar os fatos foi crucial para reforçar que o dinheiro já era do clube e que não havia irregularidade alguma. Paralelamente a toda essa confusão, o ambiente do futebol pernambucano seguia seu curso natural. O Santa Cruz precisava também se preocupar com outros assuntos urgentes, como a preparação para o ano que se iniciava, a manutenção da estrutura do clube e a organização de amistosos e campeonatos. Um exemplo foi a Vitória Cup, onde a expectativa era de público maior, mas apenas cerca de 12.000 ingressos foram vendidos, número considerado abaixo do potencial esperado pelo investimento realizado. Isso trouxe à tona uma discussão sobre engajamento da torcida e como fatores administrativos e financeiros podem impactar a relação do clube com seus torcedores. O episódio dos R$ 600 mil acabou se misturando com essas questões, porque a percepção sobre a gestão e a comunicação do clube influencia diretamente a confiança da torcida. Durante todo esse processo, ficou evidente que o Santa Cruz precisava manter transparência total em suas ações. Bruno Rodrigues, ao afirmar que o valor adiantado pertencia ao clube, destacou que qualquer cobrança futura por parte da federação deveria ser feita de forma correta e sem descontos indevidos, reforçando que a antecipação não mudava a titularidade do recurso. Ele também agradeceu o gesto da federação, mas deixou claro que não se tratava de um presente ou de ajuda especial, e sim de uma medida administrativa para facilitar o planejamento financeiro. Essa distinção foi essencial, porque ajudou a esclarecer o real objetivo da operação, mesmo que a interpretação de Evandro Carvalho tenha gerado confusão entre torcedores e jornalistas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Uma movimentação silenciosa nos bastidores do Arruda começou a ganhar corpo e já provoca burburinho entre conselheiros, torcedores e gente próxima ao futebol do Santa Cruz. O nome da vez é Léo Pelé. A informação que circula com insistência é de que o zagueiro teria acertado sua chegada ao tricolor, numa negociação tratada com extremo cuidado e discrição. Oficialmente, ninguém confirma. Extraoficialmente, quase ninguém nega. O que mais chama atenção não é apenas o peso do nome, mas o motivo que teria levado Léo Pelé a olhar com carinho para o Santa Cruz em um momento em que outras possibilidades estariam sobre a mesa.
A especulação aponta para um projeto esportivo apresentado de forma direta e pessoal, com a promessa de protagonismo absoluto, liderança dentro e fora de campo e um papel que vai além das quatro linhas. Pessoas próximas ao atleta comentam que a ideia de reconstrução do clube teria pesado, despertando no defensor um desejo de assumir responsabilidade e virar referência em um ambiente que respira pressão e paixão. Nos corredores do Arruda, o discurso é de cautela. Dirigentes evitam qualquer confirmação pública, mas há quem admita que conversas avançaram mais do que o habitual para um simples contato inicial. O Santa Cruz, segundo comentários internos, vê em Léo Pelé não apenas um reforço técnico, mas uma figura capaz de organizar o vestiário e simbolizar uma nova fase, mais profissional e ambiciosa, mesmo diante das limitações conhecidas. Outro ponto que alimenta o rumor é a questão pessoal. Pessoas ligadas ao jogador falam em identificação com o desafio, vontade de mudar de ares e até fatores familiares que tornariam o Recife um destino atraente. Nada disso é cravado, tudo é tratado como peça de um quebra-cabeça que começa a fazer sentido para quem acompanha os bastidores. Se vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas o simples fato de o nome de Léo Pelé ser associado ao Santa Cruz já foi suficiente para sacudir o Arruda e reacender a imaginação da torcida. Quando um rumor desses ganha força, raramente surge do nada. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!